Olá, sou Claudilene Moraes Feitosa dos Santos, aluna do curso de Administração Pública do Polo de Regeneração. Nosso seminário será sobre a disciplina Políticas Públicas e Sociedade. Nosso tema será a análise de políticas públicas no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre o autoritarismo e análise tecnoburocrático, certo? Com o golpe de 1964, o governo militar retomou o projeto de modernização do Estado brasileiro, reafirmando o propósito de separação entre administração e política. O insulamento burocrático foi adotado como máxima, procurando-se eliminar as gramáticas clientelistas e corporativistas que haviam ganhado força nos anos de 1950. A implantação do regime autoritário baseou-se na restrição de direitos civis e políticos, mas foi acompanhada também por medidas voltadas à busca da legitimação do autoritarismo, e com isso o embasamento tecnoburocrático foi um dos principais instrumentos desta legitimação nesse processo. Entre as instituições estatais criadas por apoiar a ação governamental, destaca-se o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, e Reis Veloso, presidente da instituição entre 64 e 68, destaca que o objetivo de realização de pesquisas orientadas para políticas públicas, no caso, pretendíamos que a IPEA fizesse pesquisa econômica aplicada, ou seja, policy-oriented, e que ajudasse o governo a formular o planejamento numa visão estratégica de médio e longo prazos. Nesse caso, como mostram Weissman, Lobato e Andrade, a criação do IPEA corresponde ao início de uma diferenciação funcional da atividade de análise de políticas, inicialmente restrita a um modelo de análise. A análise custo-benefício, inspirado na policy analysis norte-americana, como foco inicial em políticas macroeconômicas. Essa influência da policy análise norte-americana esteve presente também na montagem do primeiro curso de mestrado em administração pública do país, o da Escola Brasileira de Administração Pública, EBAP, da FGV, que se baseou no paradigma estabelecido pelo Movimento de Análise de Políticas Públicas dos Estados Unidos. Esse documento define os objetivos do curso, explicita o entendimento que a administração pública é a área do conhecimento voltada para análise, para o diagnóstico, para a pesquisa, para a avaliação e também para o equacionamento de problemas de política pública e governamental. Com tudo isso, observamos outro aspecto relevante para a reconstituição da atividade de análise de políticas públicas no período. Isso diz respeito à vinculação da burocracia com atores não governamentais. Embora o insulamento burocrático tenha sido uma das marcas da atuação das instituições que participaram da análise de políticas, isso não significa impermeabilidade às influências da sociedade. O conceito de anéis burocráticos evidenciou os limites do insulamento, apreendendo a presença de interesses de segmento dos empresários no processo decisório no interior do aparato estatal. Havia articulação entre técnicos e analistas e movimentos sociais por moradia. Pesquisadores da área de habitação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT promoveram a vinda de equipe de especialistas e profissionais do Uruguai e colaboraram com assessores técnicos independentes e ligados à universidade para o desenvolvimento de uma alternativa habitacional. As contribuições da equipe não foram puramente técnicas, mas resultaram da técnica política habitacional centrada no modelo dos grandes conjuntos habitacionais.
Os dois casos mencionados evidenciaram que, mesmo no período militar, havia permeabilidade das instituições insuladas, como a literatura de políticas públicas destaca, e também a forma de definição do problema. Em ambos os casos, burocratas especialistas de instituições insuladas não tomavam o problema como um dado e se filiavam a coalizações de advocatórios, com base em valores, participando da redefinição do problema e incluindo essa definição no estudo de alternativas. Ao final do período autoritário, não apenas havia se diversificado os locos de elaboração de análises, como também a audiência se redefinira. A organização não governamental, que haviam se constituído em torno de questões específicas e movimentos sociais, críticas ao regime e às suas políticas, passaram também a demandar e processar informações técnicas e de base científica para a elaboração de políticas alternativas. Então, com tudo isso, não houve, no entanto, a institucionalização de um campo de política pública, com delimitação de um objeto de análise e articulação de ideias. Há um suporte material específico, não se constituindo tampouco a uma comunidade discursiva, com propostas e um discurso comum, mantendo-se também a diversidade de metodologias. Esse foi um resumo que eu criei para vocês do nosso conteúdo sobre o nosso tema, autoritarismo e análise técnico-burocrática. Até a próxima e muito obrigada.